A minha Bíblia está aberta aqui no livro de Lucas, Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19 e no versículo de número 41. A leitura com o presbítero Gabriel. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Pode continuar, presbítero. Dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Amém. Meu Deus. Olha, porque parte desse texto, profecia cumprida. A gente imagina que foi cumprido na íntegra, mas o Senhor, cabe a Ele todas as coisas. Mas o que me chama a atenção é Jesus chorando sobre Jerusalém. Hoje eu vi um pastor e alguns pregadores dizendo, eles falam de uma forma muito pesada. Pastores, esses principalmente dessa linha reformada, eles dizendo que não tem nada mais a ver com Jerusalém, que não tem nada mais a ver, que Jerusalém não é mais o relógio de Deus. Eu discordei desses pregadores infamados aí na internet, que não é mais, que agora tudo se volta para a igreja. Só que o Senhor tem um projeto para esses judeus. Até porque eu estava lendo ontem um versículo da Bíblia Sagrada, me parece que, não sei se Romanos, que vai dizer que deles são a lei, são os oráculos. Não é isso, presbítero Gabriel? Isso. Não sei se o irmão Gabriel vai lembrar. Aqui, ó. Romanos capítulo 9, presbítero Gabriel. O verso 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Pode seguir, pastor? Pode ler os 5 também. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então deles vieram os oráculos, vieram a lei, vieram a palavra de Deus. Então eu não acredito nessa fala, porque está dizendo aqui que o próprio Cristo segundo a carne, da linhagem dos hebreus. Se nós temos aqui a palavra nas nossas mãos, os oráculos veio deles. É verdade. Veio através deles. Então, meus amados irmãos, nós devemos, sim, se doer por Jerusalém. Se doer porque eles ainda não chegou à plenitude deles. E uma coisa, o pastor Ademar, numa conversa informal ontem, ele falando, e eu fiquei assim, ó, de queixo caído com aquela fala do pastor, que não depende simplesmente deles. Dá a entender, presbítero Gabriel, que a plenitude dos gentios precisa acontecer. Que nós não sabemos, assim, deixar claro com os irmãos com datas, isso não. Mas nós estamos vivendo que é o florescer dos gentios, que é um período dos gentios. Nós vamos voltar lá daqui a pouquinho em Romanos, mas Jesus está dizendo, o versículo que você leu, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, pelo menos naquele dia, o que a tua paz pertence, mas aí Jesus vai dizer, mas agora está encoberto os teus olhos. É verdade, pastor, nós temos essa convicção pela palavra de Deus de que o plano de Deus para Israel não está encerrado. Como o senhor disse, cremos que agora nós estamos vivendo um tempo em que Deus abre a porta da graça, né, pastor, para os gentios, e o apóstolo Paulo vai falar justamente mesmo disso, de que quando chegar a plenitude dos gentios, o plano de Deus para os judeus então é retomado. Eu me recordo de um dia, pastor Gerson está aqui na EBESP, nós ali aprendendo na aula, e o irmão que estava lecionando, ele disse bem assim, olha, é como se Israel agora fosse um submarino que estivesse submerso assim no plano de Deus, né? Mas vai chegar um momento em que o Senhor vai trazer ele novamente para a superfície, vai trazer ele novamente à tona, vai colocar ele novamente no palco para que aquelas promessas que Deus fez lá atrás para o seu servo Abraão se cumpram em plenitude na salvação espiritual também do povo de Israel, pastor Jefferson. Sem sombra de dúvida, até porque o Senhor, ele é ordeiro.
primeiro veio para os gentios a lei, os oráculos, os ensinamentos. E nós sentimos que como se estivesse sem Deus no mundo, sem promessa. Parece que quando Israel entra na terra prometida em Canaã, parece que os gentios que habitavam não tinham nenhum valor ali. Mas era o tempo de Israel. Era o tempo da lei. E eu acho que o que evidencia mais o que nós estamos falando, o que deixa isso mais evidente, está aqui em Romanos capítulo 11. O futuro de Israel. Quer ver? Ó, verso 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Meu Deus, então isso joga por terra as palavras desses homens. E eu fico pensando, o que somos nós? Somos tão assim superficiais na interpretação das Sagradas Escrituras, somos simples servos de Deus, mas está evidente diante dos nossos olhos um plano, um projeto de Deus para Israel. Aí você vê homens que têm aí milhões e milhões de seguidores dizendo que Israel deixou de ser o relógio de Deus, que agora é com a igreja, e que tal, e tal, e tal. E aí, até uma coisa que eles dizem que o lugar pouco importa, mas tem promessa de Deus ali para aquele lugar. Com toda certeza, pastor. Tem promessa de Deus para aquela terra. Então, meus amados irmãos, observa, o capítulo 11 de Romanos ainda nos fala, porque fica parecendo, irmãos, que é a dureza de Israel, claro, por eles não querer o Senhor, mas onde nós lemos aqui, em Lucas 19, na parte B, diz que agora isso está encoberto aos teus olhos. Quem que cobriu? Quem é esse que cobriu os olhos? Você pode me dizer aí o príncipe dos séculos? Mas quando Deus quer clarear os olhos do homem, que abre olhos de cego, não tem nada que Deus não abra os olhos. De certa forma, tem uma permissão de Deus para esse sono de Israel. Aí você vai ver a explicação em Romanos 11:11. Lê o 11 e o 12, por favor, Pedro Gabriel. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Isso aqui é perfeito. Tremendo, pastor Gerson. Isso aqui está mostrando claramente uma promessa de Deus para Israel. Uma promessa de Deus para aquele povo. Para aquela nação de Israel. Há uma nação, há uma promessa de Deus. Que Deus tem os seus planos. Eu creio muito, muito, muito na promessa de Deus. Assim como Deus fundiu a vara de Arão, a vara de Judá, com a vara das demais 10 tribos, o reino do sul e o reino do norte, em uma vara só, eu fico imaginando a igreja, a noiva de Cristo, salva juntamente com Israel. Que plenitude maravilhosa. É verdade, pastor. E o que Paulo está dizendo aqui é justamente isso, né, pastor Gerson? Que a garantia que nós gentios temos de que o Senhor nos guardará nessa salvação, nessa bondade, nessa misericórdia e graça, é que Deus tem preservado Israel. Embora ainda não seja o tempo, né, pastor, dessa restauração final, mas ele está deixando bem claro aqui que é a raiz que tem sustentado tudo isso. Ou seja, o fato de Deus ser fiel para com o Israel rebelde, um Israel que muitas vezes endureceu o seu coração para as palavras de Deus, para as promessas de Deus, para o próprio Cristo, né? É o fato que assegura de que Deus será fiel também conosco, gentios, que temos recebido por bondade e misericórdia essa graça. Então, longe de nós esteja a pensar que Israel está fora do plano de Deus, pastor. Se Jesus chorou por Israel, se Paulo, né, pastor, ele vai dizer bem assim, olha, eu mesmo gostaria de ser anátema de Cristo por causa do meu povo, e a minha oração para Israel era que Israel se salve, porque Paulo tinha essa visão de Deus para Israel para o fim dos tempos. Quem somos nós, cristãos, para achar que Deus colocou Israel de lado, pastor Gerson? E o que o prefeito Gabriel citou, e está aqui em Romanos 11 primeiro, digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Está aí, rejeitou Deus o seu povo? Aí Paulo vai dizer, de modo nenhum.
porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus, o verso 2, ó, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, ó Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e busca a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Ó o que diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Que coisa profunda aqui. Deus está dizendo aqui, ó, Paulo, pela sabedoria de Deus, ele responde à pergunta de muitos: mas por que Deus nos rejeitou? Nós estamos entregues aos romanos? A destruição, a vergonha, o opróbrio? Está dizendo, não. Por mais que a massa seja condenada, existe uma promessa de Deus para o remanescente. Deus não deixará Israel sem remanescente. Eu vou dizer mais. Com a audácia do Senhor e com aquilo que Deus botou no meu coração, a lâmpada de Davi não se apagará. Glória a Deus. É uma promessa, pastor Gerson, que é inegável. Então, como o senhor disse, pastor, a igreja não vem para substituir, né? Jesus disse, olha, vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó assentados no reino de Deus e os gentios se unindo com eles, somando com eles. Então, nós estamos aqui para somar com Israel, não para substituir, não para se colocar no lugar deles, né, pastor? Jamais estamos aí para sermos enxertados nessa oliveira por essa graça, por tamanha misericórdia. É uma teologia demasiadamente orgulhosa achar, né, pastor, que nós estamos com essa panca toda para substituir o povo que Deus escolheu lá atrás desde o princípio. Né? Meu Deus, é uma teologia que eu diria que não reformada, mas antiquada, que não conhece o verdadeiro Cristo. Agora, o que me vem ao coração é isso aqui, ó. Quando ia chegando sobre a cidade, Jesus chorou. Jesus chorou. Prefeito Gabriel, um cristão verdadeiro, quando ele vê essas notícias da guerra, você vê imagens de Israel pisado por esses perseguidores de Israel que querem varrer Israel, quando você vê imagens e notícias condenando as ações de Israel, que simplesmente se defende. Eu não sei se isso é só comigo, mas dá uma dor no coração, como se eu visse um parente. Como se quando eu vejo bombardeio sobre Israel, e Israel, a terra santa, ali sendo bombardeios, tiros sobre Israel, e você vê que por um momento parece que o inimigo vai triunfar, porque quando você estuda um pouquinho, para você ver, a faixa de Gaza é uma faixa de terra bem estreita ali em Israel, que tem a promessa de Deus em toda aquela faixa de Gaza. Quando o imperador Adriano ele vai para Roma e ele quer envergonhar, ele então oferece um porco de sacrifício sobre o altar no lugar santo, e ele levanta um povo e põe o nome de Palestina. Porque se você ler a Bíblia de Gênesis, desde Abraão, os filisteus já perseguiram Abraão, os filisteus invejaram Isaac, e os filisteus perseguiram Samuel, Davi, Saul, todos os líderes espirituais, os próprios juízes, os filisteus perseguiram. Ele batiza aquela região de Gaza como Filistia. Filistia, como farmácia para nós, com PH é farmácia, e com F é farmácia do mesmo jeito. Assim para eles também, o nome de Palestina é Filistia. É um nome de filisteu, para zombar do povo de Deus, dizendo que os filisteus estão no seu encalço. Então, é uma terra prometida a Israel. E você vê aquela briga, aquela confusão, você vê os países ali no entorno se levantando, se organizando. A gente vê uma fúria, por exemplo, o Hamas, que Hamas é uma sigla de um grupo terrorista com 3 frentes. Ele é um grupo armado, ele é um grupo social e é um grupo político também. É um partido político também. E você vê eles se armando e eles dizendo que uma das bases do estatuto do Hamas é a destruição de Israel por completo. E a convocação daquelas regiões dos países árabes
Porque todo mundo pensa que é o árabe contra Israel. Não, existe uma confusão naquele Oriente Médio que você não consegue juntar as pontas para nós ocidentais. Mas a guerra está lá. E você vê aquela cena, a gente sente vontade de chorar, como o próprio Jesus chorou. É verdade, pastor. O senhor falando aí me fez lembrar dessa passagem, se o senhor me permite ler, pastor, de Jeremias 9, verso 1, onde ele diz assim, olha, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ou seja, nós vemos aqui um profeta que está com o seu coração completamente quebrantado, né, pastor, de ver a situação de Israel. Jesus chorando por Israel. Um apóstolo Paulo que está dizendo lá em Romanos 9:2, eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Então, como nós não sensibilizarmos, ou seja, ter um sentimento contrário ao próprio apóstolo Paulo, aos próprios profetas do Antigo Testamento, e pior do que isso, um sentimento contrário ao do próprio Cristo, pastor. Ao do próprio Deus, ao do próprio Cristo. Você vendo, por exemplo, Gabriel, que Jeremias chorou muito. Jeremias chorou, Jeremias lamentou, Jeremias ficou tão entristecido, angustiado, por ver a situação de Israel. Vendo as filhas sendo levadas cativas, e nós estamos vendo isso de novo. Inclusive, temos 3 brasileiros que foram mortos. 3 brasileiros que estavam naquela região próxima a Gaza que foram mortos. Agora foi achado mais um corpo de uma brasileira. Então nós sentimos, de fato, uma dor no coração, uma tristeza, uma angústia de ver Israel mergulhado nesses caos, como no Holocausto, e parece que é a vida de Israel, enquanto a plenitude dos gentios não se complete. Mas o que me alegra é no capítulo 11 de Romanos, no verso 25, que diz assim, olha que bonito isso aqui. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. É segredo. Aí ele põe entre parênteses. Para que não sejais sábios de vós mesmos. Foi uma revelação que Deus deu para o apóstolo. Verdade, pastor. Aí ele põe assim, ó. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Veio em parte. O endurecimento veio. Veio por quem? O próprio Deus. Veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ao verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho, eles são inimigos, por causa de vós, por causa de nós, dos gentios. São inimigos, não tem o que fazer. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Meu Deus. O verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Pastor. É coisa assim, simplesmente maravilhosa, prefeito Gabriel. Você vê que Deus, quando ele há uma promessa dele, que a lâmpada de Davi não apagará, a promessa de Deus está de pé. A promessa, os dons de Deus, ou seja, é um presente para Israel. É a família do Senhor. É mais ou menos assim o que nós sentimos quando nós temos um parente, um amigo, um irmão, que nós amamos tanto, mas ele não conhece o Senhor. E a gente vê que é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa, mas ainda não conhece o Senhor. Há uma dor no nosso coração tremenda quando vemos essa pessoa distanciada dos caminhos do Senhor. Esse é o meu sentimento quanto para Israel. É verdade, pastor Jesus. E nós temos que orar por esse povo que carece, principalmente agora nesse tempo, né, pastor, das nossas orações. E como disse o senhor, essa promessa, ela envolve todos os aspectos, tanto os aspectos espirituais, como fala aqui, né, pastor, de salvação, de libertação, de arrependimento, de aliança, de tirar os pecados, como também uma promessa, eu diria assim, geográfica, né? Deus está atento para Israel, Deus está atento para aquele pedaço de terra. Jesus vai reinar no milênio a partir de Jerusalém, ou seja, tantas promessas inegáveis, né? E vamos anular toda a Escritura por causa de uma teologia que não faz jus à Escritura, né, pastor? Uma teologia tão fora da palavra, se a promessa do reino milenar do Messias, mencionado aqui pelo presbítero Gabriel,
E vocês estão vendo a imagem só minha, não estão vendo a dele, devido a um problema técnico, viu, irmãos? Então não espante, não. O irmão Matheus está trabalhando para resolver ali. E nós vamos comentando, porque não tem nem outra coisa, não tem nem como louvar a Deus. Vamos com a palavra. Aí o verso de número, irmão Gabriel, 30 diz assim, ó. Porque assim como vós também antigamente, ó, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdias pela desobediência deles, assim também estes agora foram Não sei se a live caiu, se não, não caiu não, né? Não, graças a Deus. Então vamos continuando aqui. O verso 31 diz assim, assim também esses agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia demonstrada. Isso aqui é bonito demais. Deus está dizendo assim, ó, assim como pela graça os gentios alcançaram a promessa, assim também Israel, pela mesma graça, pelo favor imerecido que vocês tiveram, Israel será salvo pela graça, não mais pelos estatutos e leis de Moisés. Com toda certeza, pastor. A mesma graça que alcançou a nós, os gentios, alcançará também o povo de Israel, a nação de Israel. Então nós vemos assim, pastor, de forma bastante clara, como o senhor disse, na nossa pequenez, né, diante desses grandes teólogos que dizem o contrário, está aqui tão claro, uma leitura simples da Escritura, ou seja, seria necessário aqui, né, pastor, criar todo um sistema de interpretação para tentar alocar essa ideia de que Deus existiu de Israel. Está claro para nós que, sim, esse é o tempo dos gentios, esse é o tempo da igreja, mas Paulo diz lá no final, Deus ainda salvará o seu povo. O que prova para nós que não foi Hitler, não será o Hamas e não será ninguém capaz de destruir esse povo, porque é a menina dos olhos de Deus, pastor Gerson. É o povo escolhido, é a família do Senhor segundo a geração de Davi. Nós cremos, meus amados irmãos, e nessa palavra, e aí continua dizendo assim, ó, verso 32, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então a misericórdia de Deus sobre Israel, a misericórdia de Deus sobre os gentios, e aí nós cremos, irmãos, e oremos por Israel. Está vivendo um momento difícil, ele precisa vencer o inimigo, que se esconde atrás de uma criança, que se esconde atrás de um idoso, que faz as suas tocas como coelhos e ratos debaixo das escolas, debaixo dos hospitais. Israel precisa de entrar cercado por todos os lados de inimigos que odeiam a nação de Israel, mas protegido e amados pelo Senhor. A misericórdia do Senhor está estendida sobre Israel. E eu creio piamente que a igreja deve orar por Israel, sim. Israel continua sendo o relógio de Deus. Com certeza, pastor Gerson, devemos nos colocar diante do Senhor em oração por esse povo, né? Salmo 122, verso 6, a Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, e que nós possamos colocar esse povo, pastor, que está passando por esse momento tão difícil, nas mãos de um inimigo, como o senhor colocou aí agora, covarde, né, pastor? Um inimigo que assassina bebês, um inimigo que prende crianças, né? Não existe outra palavra para isso senão covardia. E nesse momento, oremos para que Israel seja protegido pelo Senhor e oremos também pela salvação espiritual desse povo que precisa, né, pastor, dilatar o seu coração e crer em Cristo Jesus, que é o único e suficiente Salvador, tanto de Israel como dos gentios. Quantas vezes Israel lutou contra inimigos que sacrificavam seus filhos sobre o muro? Quantas vezes Israel ficava tão arrasado? E eu me lembro de uma das frases do exército israelense que dizia assim: nós perdoamos as crianças que vocês sacrificam e que as nossas
Perdoamos a vocês pelas crianças nossas que vocês matam e abusam, mas nós não perdoamos pelas crianças que vocês nos fazem tirar a vida. Nós não nos perdoamos pelas crianças, porque Israel é obrigado a se proteger, e é impossível numa faixa de Gaza daquela, com mais de 1 milhão de pessoas numa faixa estreita de terra, não acontecer algumas perdas e mortes de civis. Lamentável. Oremos por Israel, e é o nosso momento agora de oração. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, na Tua presença nós estamos, depois dessa meditação na palavra, crendo no manifestar do Seu poder e da Tua graça. Senhor, abençoe Teu povo, a Tua igreja, os mantenedores da programação, os irmãos que estão orando por Israel agora, como nós estamos orando por essa nação. Eu sei que o tempo deles vai chegar, Senhor, em que eles vão conhecer e vão abrir o coração para o sagrado e santo Evangelho. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de glorificar o Teu nome, de exaltar o Senhor na beleza da Tua santidade. Senhor, abençoe aquela nação. Proteja o Teu povo. Proteja aquele país, aquela nação. Meu Deus, o Senhor promete, meu Deus, prosperar e abençoar aqueles que oram pela paz de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Ah, meu Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento de meditação na Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a todos os ouvintes. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como a nuvem esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera a se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não
consigo viver.